O gavião nasce com asas, mas você hoje não tem asas para voar. Você está longe dos seus sonhos e quer tornar seus sonhos realidade. E eu tenho um par de asas para te oferecer por meio do concurso público. Dia 1º de novembro, às 20 horas, nós aqui do Direção Concursos faremos um evento de Black November que vai garantir para você um desconto muito incrível para que você conquiste as suas asas que vão te levar em direção ao concurso público que transformará seus sonhos em realidade. Clica no botão que está aparecendo aqui em algum lugar dessa tela e faz a tua inscrição. E aí, tudo bem? Aqui é o professor Arthur Lima, sou um dos coordenadores aqui do Direção Concursos e sou professor das matérias de raciocínio lógico e estatística para você que está estudando para a Polícia Federal. Eu espero que você esteja gostando aqui da nossa Operação 104 para a Polícia Federal e caso você não tenha entendido do que se trata, caso você tenha caído aqui de paraquedas, deixa eu explicar rapidinho para você do que se trata, onde que você se meteu. A Operação 104 tem esse nome porque 104 dos 120 itens da última prova de agente da Polícia Federal foram sobre apenas 5 matérias. Quais foram essas 5 matérias? Português, informática, contabilidade, raciocínio lógico e estatística. Então nós entendemos que essas 5 matérias elas merecem um foco ainda maior do que você já vai dar para as demais matérias. Essas 5 matérias precisam ser estudadas com muita atenção desde já para que você chegue lá na
Salve meu amigo, minha amiga concurseiro que nos acompanha aqui ao vivo no canal do Direção Concursos no YouTube. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Leonardo Arpini e eu sou um dos professores responsáveis pela matéria de Direito Processual Penal aqui na casa. Hoje, pessoal, eu estou aqui especificamente para falar para você sobre como estudar para o concurso da Polícia Federal. A nossa aula hoje ela vai ser um pouco diferente. Ela vai ser uma aula mais dinâmica. Na verdade, não vai ser uma aula propriamente dita. Eu não vou passar conteúdo para vocês, eu não vou tratar sobre institutos do direito processual penal. Hoje eu quero trazer aqui para vocês algumas dicas que eu acho que são essenciais nesse nosso caminho dos concursos públicos, nesse caminho que a gente está trilhando até a aprovação. O que acontece, pessoal? O primeiro passo aqui para nós podermos nortear o nosso estudo é nos conhecermos a si mesmos. Nós nos conhecermos interiormente e termos a noção de qual é o cargo que nós estamos almejando com o concurso público. O que eu quero dizer com isso, pessoal? É de suma importância, é de extrema relevância que a gente tenha o conhecimento específico de qual carreira a gente quer seguir. E por que eu falo isso, pessoal? Porque nós temos inúmeros concursos públicos que surgem durante o ano em todo o Brasil. E o que acontece? Alguns concursos públicos nós temos uma base sólida de estudo que é praticamente idêntica. Porém, nós temos outros concursos em que nós temos algumas especificidades. Então, nesse momento, a primeira dica que eu tenho aqui a trazer para vocês, que eu acho que a gente pode começar a caminhar aqui com as nossas dicas para estudo de processo penal para o concurso da Polícia Federal, é nos conhecermos a si mesmos. Olha só, eu quero carreira policial. Eu coloquei na minha cabeça que eu quero carreira policial e eu vou seguir esse ramo. Não quero carreira jurídica, não quero carreira de tribunais, não quero cargo de analista, eu quero carreiras policiais. Pois bem, dentro das carreiras policiais, o que eu quero? Olha, eu quero Polícia Federal, eu quero Polícia Civil Estadual, seja civil do Distrito Federal, do Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, qualquer outro estado. E por que eu falo isso, pessoal? Eu tinha comentado anteriormente, nós precisamos individualizar o nosso estudo. Porque de nada adianta, vou dar um exemplo para vocês, nós estarmos estudando para o cargo de delegado da Polícia Federal, para o cargo de agente da Polícia Federal, e aí passar determinado período de tempo, a gente está durante a nossa preparação, aí a gente tem uma estrutura basilar sólida de matérias que caem no concurso, como por exemplo, penal, processo penal, legislação penal especial, direito civil, direito constitucional. E aí a gente resolve fazer um concurso e enveredar para outro ramo, nesse meio do caminho que nós estamos fazendo essa nossa preparação. Isso eu acho que é muito importante para nós podermos ir cada vez mais rápido em busca da nossa aprovação. Rápido, como eu digo assim rápido, professor, não é rápido para passar no concurso, é claro que não, a gente sabe como é que funciona. Exige muito trabalho, exige muito estudo, exige muita abdicação. Você tem que abdicar de muita coisa para buscar o seu sonho, porque ninguém vai estudar por você. Se você não sentar, se você não se dedicar, ninguém vai fazer por você. E isso que é o glorioso, isso que é o gratificante do concurso público, é nós sabermos que nós chegamos lá com o nosso estudo, com o nosso trabalho, com o nosso suor, e aquilo tudo é recompensa do nosso esforço. É claro que nós temos aqui a estrutura familiar, que são bases para a gente estar sempre firme nessa caminhada, porque não é uma caminhada fácil. A gente tropeça, a gente levanta, a gente cai de novo, e aí no fim a gente acaba sendo aprovado. A aprovação ela vem. Então, partindo dessa premissa de nós termos muito bem visualizado na nossa mente o cargo que a gente quer, o concurso que a gente pode começar a direcionar o nosso estudo. Então, se eu estou me preparando para o cargo de agente da Polícia Federal, por exemplo, eu não vou poder, pessoal, durante o ano agora, 2021, que vai sair o edital da Polícia Federal 2021, vamos ver qual vai ser a data da prova, como é que vai estar exposto o edital. E aí antes do concurso da Polícia Federal, eu resolvo fazer, por exemplo, um concurso para analista de tribunal que tem matérias completamente diferentes. Eu não acho interessante que a gente comece a se desvirtuar do nosso objetivo. Como eu falei para vocês, por mais que nós tenhamos matérias basilares, alguma coisa ou outra ela acaba mudando. O próprio concurso da Polícia Federal é assim. Eu vou dar um exemplo para vocês. O cargo de delegado da Polícia Federal. O cargo de delegado da Polícia Federal é um cargo que exige, por exemplo, direito previdenciário. Direito previdenciário é uma matéria que cai no concurso de delegado da Polícia Federal, mas ele não cai no cargo de agente. Vocês conseguiram compreender? Outra coisa, eu vou dar outro exemplo para vocês. Nós temos uma base
nós temos uma estrutura de conteúdos, por exemplo, no concurso do Ministério Público Federal, no concurso de delegado da Polícia Federal, no concurso de juiz federal. E isso serve também para as carreiras estaduais, juiz estadual, Ministério Público Estadual, delegado de Polícia Civil. Isso tudo são bases praticamente idênticas, porém, cada um desses concursos ele tem o seu viés próprio. O que eu estou querendo dizer? Uma prova de delegado da Polícia Federal, ela vai ter um viés muito mais da atividade de polícia judiciária exercida pela Polícia Federal, assim como no caso do agente. Diferente do que vai acontecer, por exemplo, caso você venha fazer um concurso do MPF para analista do Ministério Público Federal. Nesse caso, a prova ela já tem um viés um pouco mais ministerial, da atuação do Ministério Público Federal. A mesma coisa se você for fazer concurso para assessor, se for por concurso num Tribunal de Justiça, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma atuação mais judicante, mais jurisdicional. O concurso é voltado dessa forma, tá? Então, nesse momento, como eu falei para vocês agora, para a gente fechar esse nosso primeiro ponto, é interessante que nós nos conheçamos interiormente, tenhamos a certeza de qual é o cargo que nós queremos. Isso vai facilitar muito a nossa direção em busca da nossa aprovação, porque aí a gente não vai ficar disperso entre outros editais, nós não vamos ficar dispersos em outras matérias que não vão trazer conhecimento para o nosso concurso. O que eu quero, pessoal, eu quero deixar bem claro para vocês aqui, o concurso é nós estudarmos aquilo que o edital nos exige e sermos aprovados. Para nós nos aprofundarmos em conteúdo, para nós conseguimos ter um maior conhecimento, uma maior profundidade de informações sobre determinado instituto jurídico, isso é para depois do concurso. Nesse momento no concurso, a gente precisa saber o que é essencial para ser aprovado. Depois que nós somos aprovados, aí sim, aí você pode pegar, vou estudar só processo penal, vou estudar só direito penal, vou estudar só direito civil, direito constitucional, quero saber como é que funciona o controle de constitucionalidade, por exemplo. Isso depois que a gente for aprovado, tá? Enquanto nós estivermos nessa nossa caminhada, nós precisamos do básico, nós precisamos da base, nós precisamos de tudo aquilo que é essencial para ser aprovado. Combinado? Esse é o nosso primeiro passo. O segundo passo para a nossa aprovação, e aqui falando do nosso direito processual penal, é nós conhecermos o edital da nossa prova. O edital, pessoal, ele é de suma importância. O edital ele é essencial para você ter noção do que você vai enfrentar no dia da prova. Como é que funciona o seu concurso? Se o seu concurso tem lá 2 fases, tem 3 fases, por exemplo, a gente está falando especificamente aqui da preparação para a Polícia Federal. Vamos pegar o edital do delegado da Polícia Federal e o de agente. Eu vou mostrar para vocês logo mais o edital de 2018 para a gente visualizar o edital, para nós nos familiarizarmos com o edital, que é de suma importância você ler esse edital. O que acontece? Se nós pegarmos o cargo de delegado da Polícia Federal, nós temos 3 fases. Nós temos de provas propriamente dita. Nós temos a primeira fase objetiva, a segunda fase é discursiva e nós temos a prova oral. Claro, depois nós temos o teste físico também, exame psicológico, exame médico. Mas no cargo de agente, por exemplo, nós não temos prova oral. É isso que você precisa ter em mente. Como é que funciona as questões da minha prova? Como é que a minha prova é dividida? Como é que vem sendo cobrado os conteúdos na minha prova? E isso também é um ponto essencial. Para nós que estamos aqui se preparando especificamente para a Polícia Federal, a gente sabe que a banca é a CESP e Sebrasp. A banca CESP e Sebrasp, ela é a clássica para esses concursos da Polícia Federal. Desde 2004 ela vem fazendo essas provas. E o que acontece? Depois que nós tivermos isso muito bem claro na nossa cabeça, nós precisamos saber como é que funciona a prova. Agora eu vou mostrar para vocês o edital aqui para a gente dar uma analisada, para a gente visualizar como é que funciona o edital da Polícia Federal. E aí a gente vai lá para dentro da nossa matéria de processo penal e aí eu vou trazer para vocês aqui tudo que mais foi cobrado. Por quê? O que acontece? Além de nós termos um conhecimento geral necessário das noções de direito processual penal, que é o que o edital nos exige, nós temos que ser, entre aspas, especialistas naquelas matérias que mais estão sendo cobradas. E eu vou mostrar para vocês como é que vem sendo cobrado essas matérias nos últimos concursos de agente da Polícia Federal, que é o nosso foco aqui da Operação 104. O que acontece, pessoal? Nessas matérias específicas nós temos que ser especialista, porque essas são questões que nós não podemos errar. Se eventualmente vier alguma questão e aí por eventual a gente acabou não vendo esse tema, ou a gente acabou vendo e na hora não se lembrou, a gente acabou se confundindo, não tem problema. Agora, tudo aquilo que vem sendo reiteradamente cobrado a gente tem que matar. Qualquer questão é importante no seu concurso, tá? Vamos lá para o edital então. Olha só, pessoal, para a gente dar uma olhada aqui no edital, eu deixei separado, vamos dar uma olhada, tá? Eu vou ir direto lá para a página 15, que é onde está
disposto aqui sobre a nossa prova. Então, o que acontece? Ó? O cargo de perito criminal federal e aqui o que nos interessa, ó, cargo de agente de polícia federal e papiloscopista federal. Prova. A prova objetiva nós temos o bloco 1, o bloco 2 e o bloco 3. Aqui, pessoal, nós temos 120 questões. Vocês conseguem perceber? 60, 36 e 24. E como é que funciona essa prova? Essa prova é de caráter eliminatório e classificatório. E aí depois, na nossa segunda prova, segunda fase, nós temos a elaboração de um texto dissertativo de até 30 linhas. E aí o que você precisa saber? Aqui, é claro, que a prova ela não vai cobrar conhecimento doutrinário, conhecimento jurisprudencial a respeito da questão dissertativa, no caso. Ela vai acabar cobrando algumas coisas, como, por exemplo, a atuação da Polícia Federal, assuntos que estão sendo divulgados muito pela mídia, que estão muito tá sendo reiteradamente comentado, para que você disserte sobre isso. Então vocês imaginem, por exemplo, nós tivemos aí a nova alteração no Código de Processo Penal, em leis penais especiais e no próprio Código Penal, a lei anticrime. Suponhamos que a banca examinadora venha perguntar, venha indagar você para fazer uma dissertação sobre o acordo de não persecução penal, sobre o acordo de não persecução penal que está previsto lá no Código de Processo Penal, o juiz de garantias, ou até mesmo como é que funciona o esquema da prisão preventiva agora com as alterações operadas pela lei anticrime. Isso tudo que você tem que ter em mente, você tem que estar familiarizado com essas matérias, você precisa estar estudando isso, você precisa estar ligado nas novidades e principalmente nas inovações legislativas, porque isso é ponto que a banca examinadora vai bater, vocês não tenham dúvida disso, tá? Vamos voltar aqui para o nosso edital então, ó. Olha só, pessoal. Então, o que acontece? Eu falei para vocês que é uma prova aqui de 120 questões, tá? E aí, o que geralmente acontece com a banca CESP, Sebrasp, tá? O que nós temos aqui? Nós temos o fato de nós termos uma questão certa anular, uma questão errada anular uma certa. Então, vamos lá, ó. No ponto 9.11 aqui, ó, vou mostrar para vocês na página 17, diz o seguinte, ó. 9.11.2, tá? O que acontece, ó? A nota em cada item das provas objetivas feita com base nas marcações de folha de respostas será igual a 1 ponto. Caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo das provas, e 1 ponto negativo caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo das provas. 0 caso não haja marcação ou marcação dupla de certo ou errado. Tá? Então olha só, pessoal. O que acontece? Isso é uma peculiaridade, uma particularidade da banca CESP-Sebrasp, tá? Então, olha só, a partir desse momento, então, que nós temos como base o cargo público que nós estamos almejando, a gente já tem visualizado a função que nós queremos exercer, é esse cargo que eu quero, é delegado da Polícia Federal, é agente da Polícia Federal, é escrivão da Polícia Federal, bom, passei para o edital do meu concurso. E aí, o que o edital do meu concurso nos traz? O edital do meu concurso nos traz todas as informações necessárias para poder exercer aquele cargo público. Tudo que nós vamos precisar passar durante esse processo seletivo do concurso público. Vamos lá, a gente analisou a prova. Quantas questões são a prova? 120 questões. O tempo que vai ser dispensado para nós fazermos essa prova são 5 horas, 4 horas para responder a prova e 1 hora para fazer a redação. Tá? 30 linhas uma redação. Isso que vocês precisam ter em mente. Uma questão errada, anula uma certa. Isso tudo vocês precisam ter conhecimento. Porque vocês imaginem, pessoal, chegar no dia da prova sem ter o conhecimento dessas informações, como é que você vai se sentir? Você vai se sentir despreparado. E isso não é o que nós queremos para você, que é nosso aluno que está aqui se preparando com nós para a prova da Polícia Federal. Tá? Então, o que acontece? Além disso, pessoal, além de ser extremamente necessário a gente visualizar o nosso cargo, de ser extremamente necessário nós termos o conhecimento de como funciona a nossa prova, é essencial que a gente visualize o conteúdo da nossa prova. E como é que funciona o conteúdo da nossa prova? Eu vou mostrar para vocês aqui, paulatinamente, o conteúdo de processo penal, que é o que eu tenho para trazer para vocês hoje. Amanhã eu tenho mais um encontro com vocês. Só que amanhã eu vou tratar de legislação penal especial. Então hoje nós vamos nos deter apenas na parte processual penal. Combinado? Vamos lá então. Olha só, pessoal. Voltando aqui, ó. Se nós formos para a página 55 do nosso edital, o que nós temos? A matéria de noções de direito penal e processual penal, ela está dentro do bloco 1. Esse bloco 1, ele traz as seguintes matérias.
Direito penal e processual penal. E aí o que nós temos aqui? Eu vou falar para vocês tudo que nós temos dentro do edital, mas eu vou me deter na parte processual penal. Então olha só, primeira coisa, nós temos os princípios básicos, tá? Lá do direito penal, princípio da reserva legal, princípio da legalidade, princípio da taxatividade, tudo isso você tem que saber. A aplicação da lei penal no tempo, no espaço, teoria da atividade, teoria da ubiquidade, extraterritorialidade, territorialidade da lei penal, tempo e lugar do crime, teoria da atividade, teoria da ubiquidade, artigo 4º e 6º no Código Penal, territorialidade e extraterritorialidade, o fato típico e seus elementos, fato típico, ilícito e culpável, a gente não tem aqui a culpabilidade, ó, crime consumado, artigo 18, inciso 1º, crime tentado, artigo 18, inciso 2º do Código Penal, ilicitude e causas de exclusão, as excludentes de ilicitude, lá do artigo 23 do Código Penal, excesso punível, excesso doloso ou excesso culposo, artigo 25, parágrafo único, crimes contra a pessoa, homicídio, lesão corporal, aborto, todos esses crimes que estão lá dentro do título dos crimes contra a vida, crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio, furto, roubo, extorsão, estelionato, apropriação indébita, crimes contra a fé pública, pessoal. Corrupção passiva, corrupção ativa, a gente tem aqui também a concussão, nós temos excesso de exação, nós temos inúmeros crimes aqui nesse título do Código Penal, crimes contra a fé pública, moeda falsa, falsidade ideológica, o crimes contra a administração pública, aí sim, peculato, concussão, excesso de exação e todos os outros crimes. E aqui chega a nossa parte de processo penal. A nossa parte de processo penal, nós temos especificamente alguns conteúdos: inquérito policial, histórico, natureza, conceito, finalidade, características, fundamento, titularidade, grau de cognição, valor probatório, formas de instauração, notícia criminis, a notícia de um fato criminoso, delatio criminis, procedimentos investigativos, indiciamento, ato privativo do delegado de polícia, garantias do investigado. Aqui dentro do inquérito policial nós não temos, por exemplo, contraditória e ampla defesa. Conclusão, como é que funciona a conclusão do inquérito policial? Teoria geral da prova. Preservação do local do crime. Por que a preservação do local do crime? Para, se eventualmente for necessário, a reprodução simulada dos fatos. Requisição e ônus da prova. Nulidade da prova, documento de prova, reconhecimento de pessoas e coisas, acareação, indícios, busca e apreensão, restrição de liberdade e prisão em flagrante. Isso é o que nós temos para a matéria de direito processual penal. Vamos voltar aqui então. Claro que, pessoal, eu acredito muito. Na verdade, eu tenho a certeza, isso vocês podem me cobrar depois. O que acontece? O edital de processo penal ele vai vir um pouco mais inchado, assim como vai acontecer em legislação penal especial. Por quê? Porque teve alteração do pacote anticrime. Nós tivemos a lei anticrime que alterou inúmeros dispositivos do Código de Processo Penal e leis especiais, também o Código Penal. O que acontece? Você pode ter certeza que, por exemplo, eu acredito, tá? Agora é um palpite meu. Eu sei que vai ser cobrado o pacote anticrime, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, o que eu acredito que pode vir a ser cobrado, que pode vir a ser explorado pelo pacote anticrime na prova de vocês, é, por exemplo, nós vamos ver logo em seguida, eu vou trazer o histórico de provas de vocês aqui no site do QConcursos. Agora fazendo um adendo, pessoal. Você que é nosso aluno, você já conhece aqui, você já sabe como é que funciona a nossa plataforma, os nossos cursos, a plataforma do PDF 2.0, as videoaulas, os nossos cursos em PDF com a parceria do QConcursos. Você que eventualmente está me assistindo e que ainda não é nosso aluno, eu convido você a vir nos conhecer, olhar os nossos cursos preparatórios para o concurso da Polícia Federal e tudo isso integrado à plataforma do QConcursos, porque eu tenho certeza que vai ser o que de melhor você vai encontrar na preparação para concurso público atualmente, não tenho dúvida disso. Então o que acontece? Nós temos essa parceria do Direção com o QConcursos e na plataforma do QConcursos nós temos todo o conteúdo integrado. E a partir da plataforma do QConcursos, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou trazer para vocês todo o histórico de como foi cobrado essas matérias processuais penais nas últimas provas de agente da Polícia Federal, lá de 2004, 2012, 2014 e 2018. Já posso adiantar para vocês aqui que a matéria que mais foi cobrada é prisão, restrição de liberdade, tá? E aí o que acontece dentro da restrição de liberdade? Vou explicar uma coisa para vocês. Teve alteração pela lei anticrime na prisão preventiva. Antes, a prisão preventiva ela poderia ser decretada de ofício. Hoje, pela nova redação do artigo 311 do Código de Processo Penal, o juiz, vamos colocar aqui um juiz federal, ele não pode mais decretar uma prisão preventiva de ofício. Vocês, agentes da Polícia Federal,
O chefe, por exemplo, o delegado da Polícia Federal fez um auto de prisão em flagrante e aí acabou um roubo à Caixa Econômica Federal. Vocês, agentes da Polícia Federal, acabaram prendendo esse indivíduo em flagrante e levaram até a Superintendência da Polícia Federal. O delegado de Polícia Federal lavrou o auto de prisão em flagrante e encaminhou para o juiz. Nesse caso, nós temos o artigo 310 do Código de Processo Penal que fala que o juiz pode fazer o quê? Ele pode relaxar a prisão se ela for legal, pode conceder liberdade provisória com ou sem fiança, cautelares diversos da prisão e colocar a prisão preventiva decretar a prisão preventiva como última ratio do ordenamento jurídico. Então, o que acontece? Aí, nesse caso, o juiz vai poder decretar essa prisão preventiva. Antes ele poderia. Hoje, como regra, ele não pode mais. E por que eu falo como regra, pessoal? Eu quero trazer essa curiosidade para vocês. Eu acredito que não vai ser indagação de prova ou entendimento jurisprudencial. Mas eu tenho certeza que a letra fria da lei ela vai ser cobrada no concurso de vocês. O que acontece? Hoje nós temos uma celeuma entre a 5ª e a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça que julgam matérias criminais. A 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente que o juiz não pode mais converter o flagrante em preventiva por conta da alteração da lei anticrime. Porém, a 6ª turma do STJ vem decidindo que, em caso de auto de prisão em flagrante, o juiz pode sim converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Tá? Isso é uma celeuma que tem entre a 5ª e a 6ª turma do STJ. Porém, como eu disse para vocês, isso certamente vai para a corte, vai para a 3ª sessão do STJ, que é a junção das duas turmas, para pacificar essa matéria. Mas assim, pessoal, se eventualmente vier o texto legal na prova de vocês não tenham dúvida, respondam conforme o artigo 311 do Código de Processo Penal, que fala que o juiz não pode mais decretar a prisão preventiva de ofício. Então isso eu acho que vai ser um ponto que vai ser cobrado na prova de vocês. Então o que nós falamos até agora? Nós falamos sobre a nossa preparação. E qual é a nossa preparação até agora? É nós sabemos o cargo que nós queremos, é nós conhecermos o edital da nossa prova, conhecer a nossa prova, saber como nós vamos ser examinados pela banca. E agora o nosso terceiro ponto é termos conhecimento de como vem sendo cobrado os nossos conteúdos nas provas anteriores. Vamos voltar agora, eu vou para o site do QConcursos e vou mostrar para vocês como é que isso está caindo. Inquérito policial, prova e restrição de liberdade. E aí, como eu falei, o conteúdo ele vai ficar mais inchado por causa da lei anticrime. Nós não tenham dúvida disso, tá bom? Amanhã eu também vou falar um pouco sobre isso, quando eu falar sobre as leis penais especiais. Nós tivemos alteração, por exemplo, no Estatuto do Desarmamento, na lei de crimes hediondos, nós tivemos várias alterações na lei de prisão temporária. A lei de prisão temporária hoje prevê que o dia de cumprimento do mandado entra no cômputo do prazo da prisão temporária. Tá? Isso são todas inovações legislativas que foram trazidas pela lei anticrime. Vamos voltar aqui para o site do QConcurso que eu vou mostrar para vocês como é que veio sendo cobrado esses conteúdos. Vamos lá. Aqui, ó, pessoal. Se nós pegarmos o conteúdo de inquérito policial, tá? Em 2018, olha como a banca examinadora nos trouxe esse conteúdo. O inquérito, vamos ver o texto que está aqui, ó. Depois de adquirir um revólver calibre 38 que sabia ser produto de crime, José passou a portá-lo municiado. Sem autorização e em desacordo com determinação legal, o comportamento suspeito de José levou a ser abordado em operação policial de rotina. Sem autorização de porte de arma de fogo, José foi conduzido à delegacia onde foi instaurado inquérito policial. Tendo como referência a situação hipotética, julgue o item seguinte. E aí, olha o que nos foi cobrado de inquérito policial. O inquérito instaurado contra José é procedimento de natureza administrativa, cuja finalidade é obter informações a respeito da autoria e da materialidade do delito. Vocês conseguem perceber o que é isso, pessoal? Isso nada mais é do que o conceito de inquérito policial. O inquérito policial é um procedimento administrativo inquisitorial, porque não contempla contraditória e ampla defesa, que visa colher elementos informativos na busca de autoria e materialidade de determinado fato criminoso. O inquérito policial é sim um procedimento administrativo. Isso está dentro das características do inquérito policial, assim como outros, como por exemplo, o inquérito ser sigiloso, ele ser escrito, ele ser dispensável, tá? Ele ser oficioso, ele é dirigido por uma autoridade oficial, ou seja, o delegado de polícia, que é a pessoa que tem o ato privativo de conduzir a investigação policial. Tá? Essas são as características do inquérito policial. Então, isso já é uma matéria que vocês têm que se atentar, porque já foi cobrado na última prova da gente. Vamos voltar aqui, ó. Vamos lá para o nosso edital de novo.
Já no ano de 2014, sobre inquérito policial, logo que tiver conhecimento da prática de infração penal, a autoridade policial deverá determinar, se for o caso, a realização das perícias que se mostrarem necessárias e proceder às acariações. Perfeito, pessoal, perfeito. Isso aqui é uma das possibilidades que o delegado de polícia tem ao ficar sabendo de uma notícia de um fato criminoso. Ele pode determinar, se for o caso, a realização das perícias, que se mostrarem necessárias e proceder às acariações, tá? Essa questão ela tá certa. Vamos ver como é que veio em 2004, ó. O inquérito policial é público, não podendo a autoridade policial impor sigilo, ainda que necessária a elucidação do fato. Pessoal, essa questão aqui ela é até equivocada. E mais uma vez, ó, características do inquérito policial. Por que ela está equivocada? Vamos ver o artigo 20 do Código de Processo Penal. Olha aqui, pessoal. O artigo 20, ó. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Então, o que acontece? O inquérito policial ele não é público, ele é sigiloso. Desse modo, essa questão aqui ela está equivocada. Então, vocês conseguem perceber características do inquérito policial já é um conteúdo que vem sendo reiteradamente cobrado, tá? O que acontece? Ó, a prova é de 2004. Aí a gente pode pensar assim, eu vou voltar aqui para vocês, ó. A gente pode pensar, tá, professor, foi uma prova de 16 anos atrás, tudo bem. Mas a primeira premissa que nós temos que ter é nós resolvermos as questões das provas anteriores do cargo que nós estamos almejando. Isso vocês não tenham dúvida. Ah, eu almejo o cargo de delegado da Polícia Federal? Bom, você vai pegar as provas anteriores do cargo de delegado da Polícia Federal e você vai resolver essas provas. Eu quero o cargo de agente? A mesma coisa. O cargo de escrivão? A mesma coisa. E isso com qualquer concurso. Analista, juiz, defensor público, delegado de polícia, o que for, pessoal. Peguem as provas anteriores. Aí depois, o que eu aconselho vocês a fazer? Como, por exemplo, a prova de 2004, que são uma prova de 16 anos atrás, o que eu aconselho vocês a fazer? Eu aconselho vocês a pegarem, por exemplo, questões do cargo de analista, questões do cargo de técnico, e aí vocês respondem da banca CESP e SEBRASP, de certo ou errado, para vocês verem como a banca vem cobrando determinadas matérias. Porque quanto mais vocês fizerem questões, mais perto vocês vão estar da aprovação de vocês. Porque vai chegar um momento que vocês vão estar dominando todos os conteúdos que estão sendo indagados pela banca examinadora. Só vai mudar uma coisa que outra. A banca vai mudar uma vírgula, vai mudar uma palavra, vai mudar uma letra, para tentar induzir vocês a erro. Só que aí depois que vocês estiverem viciados mentalmente naquele conteúdo, não vai ter banca que tente enganar vocês. Vocês não vão ser enganados. Vocês vão olhar para a questão, vocês vão bater o olho e vocês vão saber se aquilo ali está certo ou se aquilo está errado, tá? Então, primeiro ponto, façam questões das provas anteriores do cargo que vocês estão almejando. Logo em seguida, vocês façam questões dos conteúdos cobrados, como no nosso caso aqui, agente da Polícia Federal, direito processual penal, inquérito policial, prova e prisão em liberdade provisória, restrição de liberdade, façam questões desses pontos da banca CESP e SEBRASP, tá? Independente do cargo que seja. Claro, não vamos pegar cargo de carreira jurídica, mas vamos pegar técnicos de tribunais, analistas, e esses cargos, tá? Escrivão de polícia civil, escrivão de polícia federal. Peguem essas provas anteriores e façam. E aí depois vocês vão partir para questões da banca CESP e SEBRASP com o conteúdo específico da prova de vocês. Combinado? Vamos voltar aqui para o site do QConcursos, então. Olha só. Vamos voltar aqui, ó. Já em 2012, como que caiu? Ó, com base no direito processual penal, julgue o item que se segue. O Código de Processo Penal determina expressamente que o interrogatório do investigado seja o último ato da investigação criminal, antes do relatório da autoridade policial, de modo que seja possível sanar eventuais vícios decorrentes dos elementos informativos colhidos até então, bem como indicar outros elementos relevantes para o esclarecimento dos fatos. Prestem atenção no que diz essa questão, ó, sanar eventuais vícios decorrentes dos elementos informativos colhidos até então. O que acontece? Vícios que tenham ocorrido dentro do inquérito policial, eles não contaminam a ação penal. Então essa questão aqui ela está equivocada. Por quê? Porque não há necessidade de sanar os vícios que tenham acontecido dentro do procedimento administrativo do inquérito policial, que vão, eventualmente, no caso, não vão contaminar uma futura ação penal que venha a ser proposta pelo membro do Ministério Público Federal, procurador da República, tá, pessoal? Seguindo aqui, ó, nós temos uma questão de 2004 que está desatualizada. Vamos ver o que diz a questão. Ó. Um promotor de justiça requereu o arquivamento de um inquérito policial fundamentado na prescrição da pretensão punitiva. Nessa situação, caso o juiz discorde, considerando improcedentes as razões invocadas, deverá encaminhar os autos a outro promotor para que este ofereça denúncia? Não. Na verdade, o que acontece? Improcedente deverá encaminhar os autos ao Procurador-Geral de Justiça. Porém, essa questão está desatualizada por conta da lei anticrime. A lei anticrime agora alterou a forma de arquivamento do inquérito policial. Antes, caso o juiz discordasse das razões expostas pelo membro do Ministério Público, ele deveria encaminhar esses autos ao Procurador-Geral de Justiça. Porém, agora, com a alteração da lei anticrime,
esse arquivamento ele vai se dar no âmbito interno do próprio Ministério Público, tá? Então, essa é a forma como foi cobrada a matéria de inquérito policial nos últimos concursos de agente da Polícia Federal, tá? Nosso segundo ponto aqui é prova, sobre teoria geral da prova, tá? Vamos dar uma olhada como é que vem sendo cobrada a teoria geral da prova, tá? Em 2018, olha o que a banca CESP nos diz. Vamos ler aqui a situação hipotética, tá? Depois de adquirir um revólver calibre 38 que sabia ser produto de crime, José passou a portá-lo municiado sem autorização e em desacordo com determinação legal. E aí o que acontece? O comportamento suspeito de José levou a ser abordado em operação policial de rotina. Sem autorização do porte de arma de fogo, José foi conduzido à delegacia onde foi instaurado o inquérito policial. Beleza, até aí tudo certo, pessoal. Vamos lá. Caso declarações de José sejam divergentes de declarações de testemunhas da receptação praticada, o crime de receptação, ele adquiriu um produto de crime, poderá ser realizada a acareação, que é uma medida cabível exclusivamente na fase investigatória. Essa questão aqui ela está errada. Por quê, pessoal? Porque a acareação ela é possível na fase investigatória e também na fase judicial. A acareação não é um meio de prova exclusivo do inquérito policial, porque na verdade no inquérito policial, vocês muito bem sabem, nós não temos prova, nós temos elementos informativos, tá? Aí o que acaba acontecendo? Esses elementos informativos, depois que forem corroborados dentro de uma ação penal, vão poder ser utilizados para condenação ou eventualmente uma absolvição, tá? Então o que caiu? Caiu a acareação dentro da teoria geral da prova. A acareação você tem que saber, tá? Vamos voltar aqui, ó. Voltando para o nosso conteúdo. 2014, ó, no que se refere ao exame de corpo de delito, julgue o item seguinte. A confissão do acusado suprirá o exame de corpo de delito quando a infração deixar vestígios, mas não for possível fazê-lo de modo direto. Pessoal, olha só o que diz o artigo 158 do Código de Processo Penal. Vamos lá, ó. Artigo 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. O que a questão está dizendo? A confissão do acusado suprirá o exame de corpo de delito. Não vai suprir, pessoal. Então o gabarito dessa questão aqui é errado, tá? Então olha só, dentro da teoria geral da prova, a gente já teve a acareação e exame de corpo de delito. Uma aposta minha para sua prova dentro do tema teoria geral da prova é a cadeia de custódia. Tá? A cadeia de custódia ela está entre os artigos 158A e 158F do Código de Processo Penal. A cadeia de custódia ela nos traz a documentação cronológica do vestígio do crime. Tá? A cadeia de custódia são várias etapas para a preservação do vestígio, para o vestígio cronológico do crime, para poder utilizar ele como um meio de prova para uma eventual condenação ou uma eventual absolvição. Então, como eu estou falando para vocês, eu acredito muito que a cadeia de custódia ela também vai ser objeto de indagação. Por quê? Porque o tema do exame de corpo de delito ele já caiu. E aí, logo em seguida, o exame de corpo de delito, que é o único meio de prova obrigatório que não pode ser negado dentro do processo penal, nós temos a cadeia de custódia. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a cadeia de custódia. Olha só, pessoal. Artigo 158A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio, coletada em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio, a partir de seu reconhecimento até o descarte. Tá? Então, o que acontece? 158A, C, E, F. Tá? Do 158A até o 158F, nós temos a cadeia de custódia dentro do processo penal. Tá? Vamos voltar aqui, ó. 2014 ainda, tá? A autoridade providenciará que, em dia e hora previamente marcados, seja realizada diligência de exumação para exame cadavérico, devendo lavrar-se auto circunstanciado da sua realização. E aí, pessoal, o que vocês têm de resposta para essa questão? Isso aqui tá certo, pessoal, tá? Vou mostrar para vocês aqui o artigo 263 do Código de Processo Penal, ó. Artigo 263. Vamos voltar aqui para cima. Se o acusado não o tiver, será nomeado defensor a todo tempo, nomeado de outra confiança. É o artigo 293, então, pessoal. 293. Tá? Então, o que acontece? Nesse caso aqui, do exame cadavérico, a exumação ela vai acontecer exatamente da forma como está exposto
Aqui, ó, em caso de exumação para exame cadavérico, a autoridade providenciará para que, em dia e hora previamente marcados, se realize a diligência da qual se lavará o auto circunstanciado. O artigo 163, pessoal, acabei me equivocando, tá? Então, olha só, essa questão aqui, ela tá certa, pessoal. Vocês podem ver, ó, dentro do tema da teoria geral da prova, o que nós tivemos? Nós tivemos acariação, nós tivemos exame de corpo de delito e agora nós tivemos a exumação, tá? 2004, a respeito do direito processual penal brasileiro, julgue o item a seguir. Para apurar se a lesão corporal foi de natureza grave, a falta de exame de corpo de delito complementar não poderá ser suprida pela prova testemunhal. Essa questão é equivocada, pessoal, por conta do artigo 167, ó. Não sendo possível o exame de corpo de delito por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir a falta, tá? Então vamos lá, ó. Exame de corpo de delito foram duas questões. Nós tivemos acariação e nós tivemos exumação. Uma aqui, ó, 2012. De acordo com o sistema processual penal brasileiro, qualquer pessoa poderá ser testemunha e a ninguém que tenha conhecimento dos fatos será dado o direito de se eximir da obrigação de depor, com exceção das pessoas proibidas de depor porque, em razão da função, ministério, ofício ou profissão devam guardar segredo, salvo se desobrigados pela parte interessada, e dos doentes e deficientes mentais e menores de 14 anos, tá, pessoal? Isso aqui também, ó, teoria geral da prova, é a prova testemunhal, tá? Essa é mais uma espécie de prova que foi cobrada no concurso de vocês, tá? Vamos agora para o tema que eu acho que é o mais recorrente em prova, tá? Porque nós temos 10 questões aqui, ó. Um total de 10 questões que foram todas elas cobradas nos últimos concursos. Se vocês perceberem aqui, ó, nós temos prova 8 questões e nós temos inquérito policial 6 questões. A matéria que mais foi cobrada foi restrição de liberdade e que eu acho que vai continuar sendo cobrada, como eu já falei para vocês, por conta da lei anticrime, tá? Então vamos lá, ó. Depois de adquirir um revólver calibre 38, é a mesma situação hipotética do José, que passou a portá-lo municiado, sem autorização e desacordo com determinação legal. O comportamento de suspeito de José levou a ser abordado em operação policial de rotina. Sem autorização de porte de arma de fogo, José foi conduzido à delegacia onde foi instaurado inquérito policial. Os agentes de polícia podem decidir discricionariamente acerca da conveniência ou não de efetivar a prisão em flagrante de José. Pessoal, não é discricionariamente. Os agentes de polícia eles têm a obrigação de efetuar a prisão. Isso quem nos diz é o artigo 301 do CPP. Olha aqui, ó. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, tá? Ou seja, eles têm a obrigação. Como eu falei para vocês, ó. Primeiro ponto, prisão em flagrante, tá? Vamos para a questão aqui, ó, do ano de 2014, ó, a respeito da prisão temporária. Vocês lembram que eu falei para vocês sobre a prisão temporária? A prisão temporária, ela teve alterações por conta da lei anticrime. E como eu disse, uma das alterações foi justamente fazer com que o dia do cumprimento do mandado de prisão temporária seja computado no prazo de prisão, tá? Essa é a alteração da lei anticrime. Muito provavelmente isso vai ser objeto de questionamento na prova de vocês, tá? No crime de tráfico de drogas e em caso de necessidade extrema comprovada, poderá ser decretada a prisão temporária pela autoridade policial, que terá o prazo de 24 horas para comunicar a prisão e encaminhar a representação ao juiz pertinente. E o que vocês acham, pessoal? No crime de tráfico de drogas, em caso de necessidade de extrema comprovada, poderá ser decretada a prisão temporária pela autoridade policial. Pessoal, a autoridade policial ela não pode decretar a prisão temporária. Quem decreta a prisão é o juiz de direito. Ele não pode fazer de ofício prisão temporária. Nós tínhamos uma pegadinha recorrente em concurso, tá? Vou explicar para vocês. O que acontecia? A prisão temporária, ela sempre teve que ter representação do delegado de polícia ou requerimento do membro do Ministério Público Federal, no nosso caso aqui de agenda PF, tá? Para a decretação de uma prisão temporária, era necessário que houvesse representação do delegado de Polícia Federal ou requerimento do membro do Ministério Público Federal. Por quê? Porque a prisão temporária ela é especificamente do inquérito policial, tá? Aí nós tínhamos a prisão preventiva. A prisão preventiva o juiz poderia decretar de ofício, tá? Diferente do que acontece na prisão temporária. Só que agora, com a lei anticrime, ambas as prisões, tanto a temporária permaneceu inalterada nesse sentido. O juiz só vai poder decretar por conta de uma representação do delegado ou de um requerimento do membro do Ministério Público Federal. Agora, já a prisão preventiva, ela não pode mais ser decretada de ofício segundo o texto legal. Lembrem do que eu falei para vocês da divergência que há entre as turmas do STJ. Porém, a lei diz que não pode. Então, nesse caso, tanto a prisão temporária como a prisão preventiva passaram a ter uma igualdade entre si no tocante a não poderem ser decretadas de ofício. Só que quem pode decretar essa prisão? Somente o juiz de direito, tá? O juiz federal, no nosso caso. Não pode ser o delegado de Polícia Federal, tá bom? Vamos voltar lá então, ó, pessoal.
Questão de 2004, ó, a respeito do direito processual penal brasileiro, julgue o item a seguir. A prisão temporária não pode ser decretada de ofício pelo juiz. Perfeito, ela não pode ser decretada, ela só pode ser decretada através de uma representação do delegado de polícia ou de um requerimento do procurador da República, tá? 2004, a respeito do direito processual penal brasileiro, julgue o item a seguir. Não é cabível prisão preventiva de acusado pela prática de contravenção penal, pessoal. E aí, o que vocês acham? Ó, vocês estão vendo, vocês conseguem perceber o que nós temos aqui, ó? Dentro do tema de restrição de liberdade, nós tivemos prisão em flagrante, nós tivemos 2 de prisão temporária e agora a gente tem uma de prisão preventiva. Então, o que vai acontecer? Prisão em flagrante vai ser cobrado. Provavelmente a prisão em flagrante ela vai vir com as questões que nós temos, com as disposições que nós temos dentro do Código de Processo Penal sem alteração. Prisão temporária, eu acredito na alteração que eu falei para vocês do cômputo do prazo, tá? E a prisão preventiva, o fato dela não poder mais ser decretada de ofício. E o que acontece? Para a gente poder responder essa questão e para ter a certeza disso, nós precisamos ir lá para o Código de Processo Penal. O artigo 303, inciso 1º, do Código de Processo Penal fala que a prisão preventiva ela só é cabível para os crimes dolosos punidos com pena superior, crimes dolosos punidos com pena superior a 4 anos, tá? Então não vai poder ser decretada uma prisão preventiva por conta de uma contravenção penal. Isso, pessoal, é tudo que está caindo no concurso de agente da Polícia Federal, tá? Vamos voltar lá então, ó. Não é cabível prisão preventiva de acusado pela prática de contravenção. Olha aqui, ó. Vejamos o que diz o artigo 313 do CPP. Nos termos do artigo 312 desse código, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Ou seja, não pode ser decretada por conta de contravenção penal. Combinado? Vamos seguir, ó. A respeito do direito processual penal brasileiro, julgue o item a seguir. Considera-se em flagrante quem é encontrado logo depois da infração com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o infrator. Pessoal, vocês saberiam me dizer quais são as modalidades de flagrante que nós temos lá no artigo 302 do Código de Processo Penal? Nós temos o flagrante próprio, que é o flagrante do artigo 302, inciso 1º, que é quando o indivíduo comete o crime ou acaba de cometer. Nós temos o flagrante impróprio, no inciso 2º, que é quando o indivíduo é perseguido logo após. E nós temos também o flagrante presumido, o flagrante ficto, que é quando o indivíduo é encontrado logo depois com o peão, papéis, instrumentos, armas e objetos do crime, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui no artigo 302 do Código de Processo Penal, para que vocês possam visualizar as modalidades de flagrante. Então percebam, dentro da restrição de liberdade foi prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária. E esse foi o tema que mais foi cobrado na prova de agente da Polícia Federal. E ele vai ser cobrado novamente no ano de 2021, quando sair o edital, quando nós tivermos a nossa prova. Certamente, com as alterações da lei anticrime, vai cair esse conteúdo, não tenham dúvida. Vamos voltar lá, ó. Então olha só. Voltando aqui para o Código de Processo Penal, tá? Aqui no Código de Processo Penal, se eu pegar o artigo 302, pessoal, olha aqui, ó. Considera-se em flagrante delito quem, inciso 1º, está cometendo a infração penal ou acaba de cometê-la. Essas duas hipóteses são as hipóteses de flagrante próprio, tá? Inciso 3º, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido por qualquer pessoa em situação que faça ser presumir o autor da infração. Esse é o quase flagrante. E aqui o inciso 4 é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele um autor da infração, é o flagrante ficto ou flagrante presumido, tá? Então, pessoal, isso era tudo que nós tínhamos aqui de questões da prova de vocês, tá? Agora, caminhando para o final de como nós temos que estudar pro cargo da Polícia Federal, para o concurso da Polícia Federal, aqui no nosso cargo de agente, especificamente, o que a gente vem trabalhando aqui no Direção Concursos, tá? Para fechar isso aí, vocês precisam ter um material de qualidade, tá? Aqui no Direção Concursos, pessoal, é óbvio que eu vou fazer propaganda para o Direção Concursos, porque se eu não acreditasse no Direção, certamente nós não estaríamos aqui, eu e outros professores, nós não estaríamos aqui se nós não acreditássemos na seriedade do trabalho que o Direção faz com os alunos. Se vocês procurarem aqui na nossa plataforma, nós temos cursos voltados para a Polícia Federal. Tem curso específico de Direito Penal, de Processo Penal para o cargo de agente da Polícia Federal. Eu sou o encarregado do curso de PDFs de Direito Penal e Processual Penal e o professor Alexandre Salim é o encarregado das videoaulas. O que nós temos, pessoal? O que é interessante para vocês, tá? É fazer essa casadinha entre as videoaulas e o PDF, ou seja, é um material de qualidade que você precisa ter. E eventualmente, qual é a base de estudo para isso? Você assiste as videoaulas, você pega o PDF. Assiste as videoaulas e depois você lê o PDF.
Aí você casa as informações da aula com o PDF. Pega no PDF mesmo, pessoal, se vocês imprimem o PDF ou vocês utilizam a plataforma do PDF 2.0, peguem o PDF, anotem as informações das videoaulas do professor. Anotem as informações, coloquem no PDF. E aí depois coloquem tudo aquilo que vocês já tenham visualizado em outras aulas. Vão acrescentando. Passem a tornar esse material que já é robusto ainda maior para a base do estudo de vocês. E outra coisa, vocês não podem deixar de ler a letra da lei, tá? A letra da lei ela é de suma importância. Então, o que a gente tem aqui nessa nossa preparação para a Polícia Federal, tá? Eu falei para vocês, primeira coisa, visualizar o nosso cargo. Segundo, conhecer o nosso edital, saber como é que funciona a nossa prova. A nossa prova tem 120 questões, a nossa prova tem uma certa, uma errada que anula uma certa, tá? Aí depois, o que nós temos que ver? Nós temos que ver como é que o conteúdo vem sendo cobrado no nosso concurso. Quais são os pontos que vão ser cobrados de nós no concurso. Verificamos os pontos, vamos lá ver como é que eles estão sendo cobrados. Depois, resolução de questões, resolução das provas anteriores do cargo que você está almejando, tá? Resolução das questões das provas anteriores do cargo que você está almejando, como a gente fez aqui, 2004, 2012, 2014, 2018. E aí você vai ver quais são os temas mais cobrados dentro do edital. Por quê? Porque a gente precisa direcionar o seu estudo. Aí, direcionando o seu estudo, você não tenha dúvida nenhuma que a sua aprovação ela vai ser encurtada, porque, como eu falei, o caminho não é fácil para ninguém. A gente precisa abdicar de muita coisa para chegar no nosso sonho. Tá? Mas a gente pode tornar esse caminho mais fácil, a gente pode tornar esse caminho mais prazeroso, mais prazer em estudar determinadas matérias, combinado? Aí depois que a gente verificar como é que essas matérias vêm sendo cobradas dentro dos conteúdos específicos do edital, a gente vai fazer mais questões acerca desses pontos. No caso, inquérito policial, teoria geral da prova e também restrição de liberdade. Aí nós vamos pegar questões da Banca CESP e Sebrasp e fazer sobre esses conteúdos. Depois disso, pessoal, claro, casando a realização de questões com o acompanhamento das videoaulas e também com o curso em PDF. Tudo isso, pessoal, vai ter uma base muito sólida. E aí depois, quando estiver chegando perto da prova, quando vocês estiverem, por exemplo, de 2 a 3 semanas antes da prova, eu aconselho vocês a estudarem a letra seca da lei. E aí o que vai acontecer? Vocês vão pegar lá no Código de Processo Penal, vocês vão abrir inquérito policial do artigo 4º ao artigo 23 do Código de Processo Penal e vão ler o inquérito policial. Vocês vão pegar lá a teoria geral da prova, começar lá no artigo 158, vocês vão ler exame de corpo de delito, acareações, reconhecimento de pessoas e coisas, exumação, perícia, tudo isso. Depois vocês vão para prisão, liberdade provisória, restrição de liberdade, liberdade provisória com ou sem fiança, prisão em flagrante, prisão preventiva, a lei de prisão temporária, que eu vou falar amanhã para vocês na parte de legislação penal especial. E aí o que eu tenho aqui, pessoal, olha só, isso aqui, aos que já conhecem, me perdoem, mas os que ainda não conhecem, pessoal, isso aqui é um vade-mecum, tá? Isso aqui é um compilado de legislação que nós, operadores do direito, utilizamos e que aqui nós temos todas as legislações do ordenamento jurídico brasileiro. Aqui nós temos o Código Penal, o Código de Processo Penal, nós temos o Código de Processo Civil, nós temos a Constituição Federal, nós temos todas as leis esparsas aqui. Lei de prisão temporária, lei de interceptação telefônica, lei dos crimes hediondos, lei dos crimes ambientais, nós temos todas as leis. Nós temos leis ambientais, leis administrativas, lei 8112, a lei 8112, a lei de licitações, a lei 86666. Nós temos também a lei 8931/81, que é a lei de política nacional do meio ambiente. Nós temos várias leis. Como eu disse para vocês, isso aqui é um compilado do ordenamento jurídico brasileiro. O que acontece? É um pouco grande, eu sei, para estudar. Porém, pessoal, vocês podem encontrar esse livro aqui em um tamanho reduzido. Nós temos os mini vademecums, tá? Vocês podem procurar aqui, eu não vou indicar nenhuma editora, vocês podem pegar aquela de preferência de vocês, tá? Vocês podem procurar aí na internet que vocês tenham uma maior familiaridade e procurar, tá? Vocês vão encontrar os mini vademecums. Para o cargo específico de agente da Polícia Federal, eu não tenho dúvida, pessoal, que é um investimento que vale a pena, tá? Você vai pagar aí, em média, 60, 70 reais, tá? Com algum desconto que tenha nos sites específicos, e vai ser um investimento para a vida de vocês, porque é um livro compacto, é um livro muito menor que esse, é um livro compacto e ele tem tudo que é essencial para sua prova, tá? Eu, particularmente, pessoal, eu prefiro estudar fisicamente, com papel, com livro, tá? Eu não sou muito adepto ao estudo digital. Eu, Leonardo, prefiro estudar por papel, tá? Isso é uma peculiaridade nossa de operadores do direito. A grande maioria é assim, prefere o livro físico e tudo mais para poder manusear, palpar
escrever e tudo mais. Quem já tem esse hábito, pô, show de bola, pessoal, perfeito, maravilha, tá? Mas como eu tô falando para vocês, isso é algo que vale um investimento. Vocês vão ter aí um vademecum compacto com as legislações essenciais para a prova de vocês. No nosso caso aqui, para o cargo de agente, noções de direito constitucional, vai ter as noções de direito penal e de processo penal e as legislações penais especiais, todas vão estar ali, tá? Vocês vão pegar aquela leitura e, por final, tá? Vocês vão pegar essa leitura aí, vão fazer essa leitura do texto seco da lei. E mais um conselho que eu dou aqui para fechar a nossa 1 hora aqui, que está quase chegando ao final, é a seguinte, pessoal. Tornem o tempo de vocês útil. Vocês precisam tornar o tempo de vocês útil para o estudo. O que eu estou querendo dizer com isso? Como eu disse para vocês, é necessário que a gente abdique de algumas coisas durante essa caminhada. É claro que eu quero que você continue cuidando da sua saúde física, da sua saúde mental, mas eu vou dar um exemplo, tá? Se você está indo na academia, você fica 1 hora, 45 minutos na academia, torne essa 1 hora do seu dia útil para o seu estudo. O que eu estou querendo dizer com isso? Pessoal, escutem podcasts, escutem legislação seca, coloquem fone de ouvido, escutem, tá? Transformem o tempo morto, entre aspas, em tempo útil. Pessoal, se você pega ônibus, se você fica no trânsito, sei lá, 30 minutos, 40 minutos de um deslocamento de casa para o trabalho e tudo mais, transforme esse tempo morto em tempo útil. Por favor, façam o que eu estou dizendo para vocês, que eu tenho certeza que a aprovação de vocês vai chegar. Façam isso, por favor, me escutem. Então, ó, transformem o tempo morto em tempo útil, tá? O que vai acontecer? Vocês vão pegar, pessoal, vão botar lá, eu vou para academia 4 vezes na semana, eu fico 1 hora na academia. Pô, são 4 horas na semana que você pode continuar estudando. Tá? Eu sei que de vez em quando, pessoal, claro que eu não estou pedindo para vocês viverem só do estudo. Como eu disse para vocês, eu quero que vocês cuidem da saúde mental e da saúde física de vocês. Porque o que acontece? Nós precisamos ter um equilíbrio nessa caminhada. Nós precisamos ter um equilíbrio psicológico, um equilíbrio físico, um equilíbrio de saúde, para que a gente possa caminhar nessa jornada do concurso de forma tranquila. Porque se nós não tivermos saúde mental, não tivermos saúde física, nós vamos ficar debilitados nessa caminhada. Tudo isso é de extrema importância. Então assim, ó, na academia, eu sei que eventualmente às vezes você quer ir para academia para relaxar, para fazer o seu treino, espairecer um pouco as ideias, dar uma descansada no estudo. Claro, show de bola, perfeito, você tem todo o direito de fazer isso, porque você já abdica de muita coisa para estudar e aquele é o seu momento às vezes de lazer, tá? Porém, se você tiver a oportunidade de continuar focado para o seu estudo e continuar direcionando cada vez mais o seu estudo para aquele fim, para aquela aprovação, eu aconselho você a estudar e a escutar com fone de ouvido aulas em áudio. Você pode escutar também a legislação seca. Isso é de suma importância, pessoal. Por quê? Porque isso vai ficar gravado no seu subconsciente, tá? Isso vai ficar gravado, essa repetição, essa repetição, essa repetição. E aí, como eu disse para vocês, juntando todos esses pontos, nosso cargo, a nossa prova, as questões, como é que o conteúdo vem caindo, as videoaulas, os PDFs e também utilizar o nosso tempo morto para transformar ele num tempo vivo e também a leitura da letra seca da lei, eu tenho certeza que isso vai ser uma das fórmulas para sua aprovação. É claro que você pode adaptar para a sua rotina, não tenha dúvida disso, mas eu tenho certeza absoluta que isso vai facilitar muito o seu caminho. Tá, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tenham a respeito da nossa conversa de hoje, vocês podem me procurar lá nas redes sociais, meu Instagram, @prof.arpini, que com o maior prazer a gente pode estreitar o nosso conteúdo e aí a gente pode continuar seguindo juntos nessa caminhada do concurso. Eu desejo a vocês um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo, bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau! E aí, tudo bem? Aqui é o professor Arthur Lima, sou um dos coordenadores aqui do Direção Concursos e sou professor das matérias de raciocínio lógico e estatística para você que está estudando para a Polícia Federal. Eu espero que você esteja gostando aqui da nossa Operação 104 para a Polícia Federal e caso você não tenha entendido do que se trata, caso você tenha caído aqui de paraquedas, deixa eu explicar rapidinho para você do que se trata, onde que você se meteu. A Operação 104 tem esse nome porque 104 dos 120 itens da última prova de agente da Polícia Federal foram sobre apenas 5 matérias. Quais foram essas 5 matérias? Português, informática, contabilidade, raciocínio lógico e estatística. Então nós entendemos que essas 5 matérias elas merecem um foco ainda maior do que você já vai dar para as demais matérias. Essas 5 matérias